Minha enteada me botou para fora de casa. Ao tentar usar o cartão do meu marido que faleceu, o gerente exclamou: "Olhe para isto. YouTube https www.youtube.com/watch baginvakins oibzpugne. Transcrição 02010. Meu companheiro partiu nos meus braços após 35 anos de união. Apenas 3 dias após o sepultamento, a filha do meu marido, a quem tratei como se fosse minha, me obrigou a sair da residência e se apossou de todos os meus bens para entregar ao esposo dela. O único item que sobrou comigo foi um cartão de débito antigo que ele me entregou pouco antes de partir. Zécio 025. Eu pensava que não havia saldo algum. Porém, ao visualizar meu nome no monitor, o gerente empalideceu e murmurou: "Senhora, venha cá depressa e veja isto." Antes de prosseguir, verifique se você se inscreveu no canal e comente de qual lugar está vendo este vídeo. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Antes de prosseguir, verifique se você se inscreveu no canal e comente de qual lugar está vendo este vídeo. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. 0055. Chamo-me Marlene e contava 58 anos quando minha existência ruiu. Encontrei Antônio aos 23 anos, atuando como ajudante de faxina em um escritório jurídico no coração de São Paulo. Ele era viúvo, com 15 anos a mais que eu, proprietário de uma lojinha de suprimentos para obras no bairro. 0118. Tinha uma filha de 6 anos por nome de Regina, uma garotinha com olhos expressivos e rosto sempre sério. Naquele tempo, Antônio não era abastado. Suava o dia todo. Levantava às 5 da madrugada para inaugurar o estabelecimento e retornava só após as 8 da noite. Contudo, havia uma luz em seu olhar, uma ternura autêntica, uma forma de me fitar como se eu fosse o tesouro mais valioso do universo. Enamorei-me dele de forma irrefreável. 0144. Unimo-nos em matrimônio numa celebração modesta, apenas com os parentes mais chegados. Mudei-me para o lar dele, uma casinha simples de 2 cômodos em Vila Matilde. E logo no início, esforcei-me para atuar como mãe de Regina. Não foi simples. Regina jamais me acolheu por completo. Para ela, eu representava a invasora que tomara o posto da genitora biológica. 0206. Ela completava 6 anos quando nos vimos pela primeira vez, e nos meses iniciais, rejeitava qualquer alimento que eu cozinhasse. Deixava a comida intocada sobre a mesa, me encarando com aqueles olhos carregados de rancor muda. Antônio intervinha, solicitava tolerância, argumentava que bastava aguardar o tempo. Assim, pacienciai. 0233. Preparei todas as refeições diárias, lavei todas as vestes, auxiliei nas tarefas escolares, zelava por ela durante as enfermidades. Realizei tudo o que uma progenitora executaria. Os anos se arrastaram. O comércio de Antônio expandiu-se. Inaugurou uma sucursal, em seguida outra. Adquirimos uma moradia mais ampla em Moema, um distrito bem superior. Renovamos o automóvel. Passamos a passear nas épocas de folga. Nery 0256. A existência elevou-se de modo que jamais sonhara. Mas Regina manteve-se afastada. Adultou-se, diplomou-se, iniciou relacionamento com um sujeito chamado Eduardo. Ele era atraente, cativante, repleto de ideias ambiciosas que raramente viravam realidade. Atuava como vendedor de imóveis, embora dedicasse mais horas a dissipar recursos do que a acumulá-los. Antônio nunca o aprovou. 0319. Afirmava enxergar em Eduardo um traço nos olhos que não inspirava credibilidade. Regina desposou-o, apesar disso, e ao necessitar de recursos para adquirir um imóvel, foi Antônio quem forneceu. Quando Eduardo ficou desempregado, Antônio manteve a casa deles por vários meses. Ao nascer o primeiro neto, fui eu quem auxiliou Regina no período pós-parto, ainda que ela escassamente me dirigisse a palavra. 0344. Agi assim com o coração desarmado, pois eu idolatrava Antônio,
E Regina era sua herdeira, pois eu supunha que, por fim, ela compreenderia que jamais pretendia usurpar a mãe verdadeira, que desejava apenas integrar o clã. Que engano! No início do ano anterior, Antônio começou a se queixar de mal-estar. 0409. Fadiga persistente, dificuldade para respirar, uma debilidade que ele teimava em desprezar. Insisti para que consultasse um profissional da saúde. Ele postergou por meses, até colapsar no sanitário certa ocasião. O veredito foi arrasador. Neoplasia pulmonar em fase terminal. Os especialistas previram 6 meses. Ele resistiu por 4. Nos derradeiros meses, dediquei-me a ele integralmente, de dia e de noite. Não descansei adequadamente por semanas. 0433. Aprendi a lidar com tubos, dosar remédios, mitigar a aflição. Cuidei de tudo isoladamente, pois Regina surgia uma vez semanal. Permanecia meia hora vidrada no telefone e partia alegando obrigações. Na derradeira noite, Antônio apertou minha mão com uma vigor que eu ignorava que persistia. Estava esguio, a derme colada aos ossos. 0457. Mas o fulgor em seus olhos permanecia, o mesmo que me cativara 35 anos antes. Ele confessou que eu fora o maior presente em sua jornada, que se arrependia de não termos tido descendentes nossos, dado os obstáculos que enfrentamos e não superamos. Que percebia Regina jamais me retribuir como eu valia, mas que depositava em mim total fé, como sempre fizera. 0522. E assim, ele se foi, ali entre meus braços, no aposento onde repousáramos lado a lado por mais de 3 décadas. Supunha que o sofrimento não pudesse agravar-se. Enganava-me. O sepultamento. No dia seguinte, Regina desabafou em lágrimas. Evidente. Eduardo a consolava, enquanto dirigia olhares desconfiados para a residência, para os veículos, para o ambiente inteiro, como se estivesse avaliando preços. 0545. Eu me sentia arrasada demais para registrar os pormenores naquele momento. Apenas ansiava que aquela jornada terminasse de uma vez. 3 dias após o sepultamento, Regina surgiu na propriedade. Não veio isolada. Acompanhada de Eduardo e de um sujeito de paletó, desconhecido para mim, que portava uma maleta de couro. Eu me acomodei na sala, ainda imersa no pesar, ainda lutando para compreender como prosseguiria sem Antônio. 0608. Regina ocupou o assento defronte ao meu. O sujeito de paletó desabriu a maleta e extraiu uma pilha de documentos. Foi aí que Regina detonou a surpresa. Afirmou possuir um testamento. Um testamento que Antônio, segundo ela, redigira 2 anos antes, legando-lhe todos os bens. A moradia, os estabelecimentos comerciais, os automóveis, as poupanças, o pacote completo. Eu fiquei paralisada. 0633. Antônio jamais tocara no assunto de qualquer testamento. Ele repetia que não era preciso formalidade alguma, pois nosso casamento fora em regime de comunhão parcial de bens, garantindo-me proteção automática. Eu me esforcei para rebater. Declarei que aquilo não se sustentava, que Antônio nunca me trairia assim. Regina soltou uma gargalhada. 0654. Um riso gélido, impregnado de maldade. Ela afirmou que o pai enfim enxergara a verdade, que pouco antes de partir, ele notara que eu era mera caçadora de fortunas, uma que dera o bote no viúvo rico. Nada mais que uma serviçal metida às patroa. Cada sílaba cortava como lâmina. Tentei me justificar, mas o som não brotava da minha garganta. 07 às 8. Eduardo assistia a tudo com um sorriso malicioso nos lábios. O jurista, que mais adiante eu saberia ser um comparsa antigo de Eduardo, esclareceu que, por lei, eu precisaria desocupar o imóvel em 30 dias, que poderia impugnar o testamento nos tribunais, mas o processo se arrastaria por anos e demandaria custos exorbitantes que eu não dispunha. 30 dias. 0743. 30 dias para abandonar o lar, onde passei mais da metade da existência.
30 dias para digerir que a enteada que eu educara como se fosse minha própria me expulsava para a calçada. As semanas subsequentes transcorreu num embotamento total. Não lograva ingerir alimento. Não conciliava o sono. Não raciocinava com clareza. Regina reapareceu diversas vezes, invariavelmente com Eduardo, sempre procedendo ao levantamento dos pertences. 08-13. Eles etiquetavam peças de mobiliário, isolavam itens valiosos, vasculhavam guarda-roupas e compartimentos, agindo como se eu já houvesse evaporado. Uma semana antes do limite expirar, Regina invadiu o dormitório enquanto eu organizava minhas vestes em embalagens de papelão. Ela esquadrinhou o ambiente com desdém e proclamou que eu só poderia retirar minhas roupas particulares, que todos os objetos da casa eram herança do pai dela e, por tabela, suios. 08-37. Ali, insisti em discutir as joias que Antônio me ofertara ao longo dos anos. Ela rebateu que se tratava de herança familiar e que permaneceria com ela. Tentei mencionar a conta bancária compartilhada que mantínhamos. Ela exibiu um extrato bancário, atestando que a conta fora liquidada, esvaziada, com todos os recursos remetidos para uma poupança em seu nome. Eu não restava com 1 centavo sequer. De fato, nada. 09-02. Nessa noite isolada no aposento, soluçando baixinho para não lhe conceder o prazer de escutar, recordei-me do cartão. O cartão jazia numa caixinha de madeira no interior da última gaveta da cômoda. Uma caixinha envelhecida, com um relevo floral apagado na face superior, presente de Antônio em nosso primeiro aniversário conjugal. 09-23. Abri o recipiente com dedos vacilantes. No interior, guardava-se umas fotografias velhas, uma missiva romântica que ele compusera durante o namoro e o cartão. Um cartão de débito azul escuro eriçado nas arestas, com um emblema que eu mal identificava. Banco do Progresso, uma instituição local que eu supunha extinta. 09-46. Antônio me entregara esse cartão faz mais de 20 anos, numa tarde rotineira de terça. Eu me ocupava na cozinha com a limpeza da louça, quando ele se aproximou pelas costas, me cingiu e depositou o cartão na minha palma. Indaguei o que seria aquilo. Ele explicou ser uma garantia, uma conta que abrira em meu nome para situações críticas. 10-07. Suplicou que eu o preservasse sem utilizá-lo, salvo em caso de extrema urgência. Insistiu que o ocultasse e ignorasse sua existência. Eu ri na ocasião. Questionei o montante contido. Ele apenas esboçou um sorriso e garantiu que bastaria para me sustentar caso um dia fosse essencial. Jamais o empreguei. Tampouco verifiquei o saldo. Com o tempo, apaguei da memória que o possuía. 10-33. A rotina se tornou mais próspera. As finanças compartilhadas se avolumaram e eu nunca recorri a um recurso reserva. Agora, prostrada no piso do quarto despojado, fitando aquela relíquia plástica gasta, apeguei-me a um fiapo de otimismo. Talvez contasse com uns 200 ralhos ali. 10,54. Talvez o bastante para custear uma semana num aposento modesto de hospedaria, enquanto eu planejava o rumo da minha trajetória. Qualquer migalha valia mais que o vazio. Na manhã vindoura, ergui-me antes do alvorecer. Enverguei a indumentária mais digna que possuía, um vestido azul marinho que Antônio tanto apreciava. E parti da casa antes que Regina ou Eduard, e 11h20, o Banco do Progresso, mantinha uma filial modesta numa via paralela ao coração da cidade, instalada num edifício envelhecido que o tempo parecia ter abandonado. A entrada de granito contava com vidraças elevadas e uma porta robusta de madeira que soltou um rangido ao ser aberta por mim. No interior, o ar carregava um odor de arquivos antigos. Só existiam 2 balcões de serviço e uma mesa simples com assentos para quem aguardava.
11h43. Uma idosa de fios prateados ocupava o balcão inicial. O outro permanecia vazio. Retirei um ticket e me acomodei. Meus dedos não cessavam de vibrar. Apertei o cartão com tanta força que suas arestas gastas imprimiram marcas na minha mão. Passados cerca de 15 minutos, anunciaram meu turno. Avancei até o balcão, onde a mulher de cabelos brancos me observava acima das lentes dos óculos. Bom dia. 12h08. Quero checar o extrato de uma conta. Ela solicitou o cartão e um documento de identificação. Passei os itens. Ela inseriu dados no terminal, contraiu a sobrancelha, repetiu a operação. O quietude perdurou. Meu pulso acelerava tanto que eu jurava que o som ecoava para ela. 12h31. A idosa fitou o visor. Em seguida me encarou. Depois voltou ao visor. Removeu os óculos, massageou as pálpebras, reposicionou as lentes. Um instante, se faz favor. Levantou-se e dirigiu-se a uma entrada nos fundos. Permaneci ereta ali, com a sensação de que alguma falha ocorria. O cartão provavelmente fora suspenso. A conta talvez encerrada por desuso. Minha ida ali terminaria em frustração. 12h55. A entrada traseira se escancarou. A idosa retornou flanqueada por um sujeito na faixa dos 50, com madeixas acinzentadas e roupa formal preta. Ele se movia apressado, quase em trote. Ao alcançar o balcão e examinar o monitor, notei o sangue drenar de seu semblante. Ele empalideceu como um lençol. Seus dedos iniciaram um tremor. 13h16. Ele me fitou com pupilas dilatadas. Senhora Marlene? Isso mesmo. Sou eu. Ele forçou a saliva pela garganta, consultou a idosa de cabelos brancos e murmurou algo inaudível para mim. Então, me encarou novamente. Venha comigo para o meu escritório, por gentileza. Temos de discutir a sós. A entonação dele me gelou. Não soava como alguém prestes a revelar uma má nova. 13h43. Tratava-se de algo distinto, indefinível para mim. O segui por um passadiço apertado até um aposento compacto, equipado com uma escrivaninha de madeira escura e 2 poltronas forradas. Ele trancou a porta após nós e indicou que eu tomasse assento. Obedeci. Seus dedos ainda oscilavam ao ativar o computador na borda da mesa. Senhora Marlene, iniciou ele, com a voz entrecortada. 14h10. Chamo-me Carlos. Gerencio esta filial. A senhora detém uma conta iniciada há 23 anos pelo seu esposo, Antônio de Souza. É isso? Sim. E a senhora tem conhecimento das condições particulares dessa conta? Condições? Eu ignorava completamente. Meu esposo apenas orientou que eu resguardasse o cartão para casos urgentes. Carlos alisou o rosto com a palma. 14h40. Ele aparentava esforço para inspirar. Senhora, essa conta foi montada de modo bem peculiar. Ficou programada para ficar dormente, até ser acionada por alguém em condição de escassez absoluta. O programa identifica quando o detentor carece de meios financeiros alternativos. Eu nada compreendia. 15h05. Mas o que isso implica? Implica, senhora, que seu esposo deixou diretrizes precisas. Essa conta só se liberaria caso a senhora comparecesse sem possuir qualquer reserva. Se houvesse fundos em outras contas ou acesso a patrimônio, ela ficaria inoperante. Minha mente rodopiava. Antônio arquitetara isso intencionalmente. Ele previra. 15h33. De certo modo, ele antevira que eu um dia necessitaria. E qual o montante na conta? Indaguei, quase inaudível. Carlos girou o ecrã do computador para mim. Senhora, observe. Por obséquio. Contemplei o display e, por um instante, supus uma ilusão, que a pressão dos meses recentes havia rachado minha sanidade. 15h59. No display surgiu uma cifra, uma sequência de algarismos que minha cognição rejeitava absorver. Não se tratava de centenas de reais, nem milhares. O extrato indicava 17.423.891 reais. 17 milhões de reais. Precisei reler 3 vezes para confirmar a visão.
Minha vista turvou. Meus dedos, já inquietos outrora, agora convulsionavam descontrolados. 16:31. Isso não pode ser exato, murmurei. Meu esposo comandava armazéns de suprimentos para obras. Não era um magnata. Carlos inalou profundamente. Senhora, seu esposo transcendia o papel de mercador. Tratava-se de um aplicador excepcionalmente astuto. Ao longo de anos, aplicou em imóveis, papéis de valor, debêntures. 16:56. Manteve tudo isolado das finanças familiares, tudo registrado em nome da senhora. Resguardado por estipulações jurídicas bem definidas. Ele jamais mexeu nesse capital. Permitiu que se multiplicasse. Por qual motivo? Por que ele procederia assim? Carlos destrancou uma gaveta e extraiu um envelope amarelado. Ele depositou isso. Afirmou que só se entregaria a Seine. Enquanto isso, o acesso à conta seria acionado. Segurei o envelope com as mãos trêmulas. 17:24. Abri o envelope devagar, rasgando o papel com delicadeza. Dentro, uma carta manuscrita, na caligrafia única de Antônio. O papel vibrava entre meus dedos, enquanto eu lutava para ler as linhas, borradas pelas lágrimas que teimavam em escorrer. Minha amada Marlene, se você chegou a esta mensagem, é porque eu já me fui e você teve de recorrer a esse fundo. 17:50. E se precisou dele, confirma minhas maiores temores. Eu sempre percebi que Regina nunca te acolheu de verdade. Notei isso logo no início, quando ela, ainda menina, rejeitava os pratos que você cozinhava com tanto afeto. Tornei a crer que ela amadureceria, que um dia reconheceria a pessoa incrível que você representa. 18:13. Porém, com o passar dos anos, ficava claro que o afeto dela por você era bloqueado. Eu observava Eduardo também. Vê-la a cobiça em seu olhar, o jeito como avaliava o preço de tudo em nossa residência. Percebia os murmúrios dele para Regina, reacendendo mágoas do passado. Muitas vezes, quis encará-los de frente. Quis excluí-la da herança. 18:36. Quis afastar Eduardo de nossa existência. Mas você sempre me detinha. Você, com sua bondade excessiva, insistia em paciência. Argumentava que ela era minha filha, que eu não devia virá-la às costas. Assim, agi como pude, sem te inquietar. Abri essa conta em seu nome. 19:0. Depositei tudo o que pude acumular em anos, aplicando em segredo, permitindo que rendesse distante dos olhares de Regina e Eduardo. Incluí proteções específicas para que eles jamais acessassem esses recursos, ainda que soubessem da existência. A condição de emergência foi minha criação. Eu te entendo bem, Marlene. Sei que você evitaria usar isso se houvesse alternativas. 19:26. Sei que tentaria lidar com tudo por conta própria, concedendo chances a Regina até o fim. Por isso, assegurei que o fundo só surgisse quando fosse indispensável. Meu maior remorso é não ter sido mais firme, não te salvaguardar melhor enquanto vivo, não questionar minha filha quando ainda era possível. Agora, meu legado está contigo. 19:51. Não estenda bondade a quem não a merece. Não absolva quem não busca a absolution. Forge a existência que você merece, aquela que eu devia ter proporcionado. Eu te amei, desde o instante em que te avistei, e continuo te amando, de onde estou. Eternamente teu, Antônio. PS. Confia em Carlos. Ele te orientará em tudo. 20:16. Atendi ao que ele disse. Dobrei a carta e a pressionei contra o coração. Solucei por minutos intermináveis naquela saleta do banco antigo, com Carlos aguardando em discreto silêncio. Ao me acalmar, por fim, encarei-o. O que mais meu esposo preparou? Carlos acessou um arquivo no laptop. 20:40. Senhora Marlene, o montante na conta é só o começo. Seu marido ainda transferiu uma rede de negócios inteira para você. Uma holding batizada de Souza Investimentos Liteira.
Ela controla propriedades em vários distritos de São Paulo, cotas em firmas, lotes no litoral paulista. Exibiu-me diagramas, papéis, inventários de bens. 2104. Minha mente rodopiava, processando a avalanche. O total dos ativos, somado ao saldo bancário, alcança cerca de 45 milhões reais. Eu, que instantes antes temia ser expulsa de casa sem nada, agora comandava 45 milhões reais. A situação era tão irônica que quase soltei uma gargalhada. 2128. Regina havia me difamado por semanas, rotulando-me de aproveitadora, alegando que eu havia me casado por interesse. E durante isso, eu possuía uma fortuna que ela mal imaginava. Carlos prosseguiu na explanação. Antônio arquitetou tudo de modo inatacável. Os itens estavam registrados em meu nome há anos. Nenhum testamento, autêntico ou forjado, os afetaria. 2152. Demorei horas para digerir a novidade. Carlos me convidou para um almoço em um bistrô ali perto. Detalhou a organização que Antônio idealizara. Indicou os juristas e auditores que gerenciavam a holding por tanto tempo. Ao entardecer, eu já dominava os contornos da minha realidade alterada. 2214. Eu era abastada, incrivelmente abastada. E nada, nem Regina, nem Eduardo, nem documento falso, me despojararia disso. Mas e agora? A ideia inicial era partir, resgatar os fundos, relocar-me, iniciar uma fase fresca, distante de tanta mágoa. 2239. Era o caminho mais simples, o mais protegido, o que qualquer um razoável optaria. Mas eu não me sentia racional. Sentia fúria, uma fúria gélida e intensa, que se avolumava em mim toda vez que revivia o sorriso malicioso de Regina, me taxando de oportunista, o escrutínio ganancioso de Eduardo ao etiquetar os objetos da minha morada, o modo como me trataram nos dias finais de Antônio, já tramando a partilha dos espólios. Eles acabaram comigo, ou pelo menos deram o seu melhor para isso. Arrancaram minha honra, meu lar, minhas lembranças. 2317. Me largaram na calçada como se eu não valesse nada. E, de repente, eu ganhava a chance de revidar e acabar com eles. A dúvida pairava. Será que eu realmente desejava isso? Passei aquela noite em um hotel bem no coração da cidade, estendida em uma cama king size, que parecia enorme para só uma pessoa. O sono não veio. 23:42. Fiquei fitando o teto, relembrando Antônio, Regina e todos os eventos que abalaram os últimos meses. Vinham à mente as ocasiões em que me esforcei para ser uma mãe para Regina, as comemorações de aniversário que planejei, os trajes que confeccionei para ela quando ainda era criança, as madrugadas em claro cuidando dela durante as gripes. Recordava as recusas, os olhares gélidos, as frases cortantes. Lembrei do casamento dela com Eduardo. 2411. Eu havia dedicado semanas arrumando tudo para a cerimônia, correndo para lá e para cá, lidando com pendências que mais ninguém se importava em resolver. E na hora das imagens em família, Regina me mandou sair da cena. Afirmou que preferia apenas registrar momentos com os parentes de sangue. 24:30. Antônio discutiu com ela naquele dia. Foi raro vê-lo erguer o tom contra a própria filha, mas, como de costume, ele acabou cedendo. E eu, bem, também perdoei. Sempre perdoei assim. Mas Antônio estava certo. Fui bondosa demais com quem não merecia um pingo de bondade. Indulgente com quem jamais solicitou clemência. 24:53. Ao raiar do dia, minha escolha já estava feita. Não pretendia escapar, nem me ocultar. Voltaria àquela residência com o queixo erguido, revelando a Regina e Eduardo o calibre da mulher que tentaram aniquilar. Porém, faria isso com estratégia, não no calor do momento. Antônio me havia mostrado o valor da calma, da organização. Se ia entrar nessa luta, faria da maneira certa.
25:22. No dia seguinte, contatei Carlos e solicitei que me indicasse o mais competente jurista da região, um expert em brigas familiares e disputas de bens, do tipo implacável. Carlos me recomendou a doutora Fernanda Machado, uma profissional na casa dos 50, com madeixas escuras em corte reto e preciso, e um olhar penetrante que parecia ler a alma alheia. 25:45. Diziam que ela jamais saía derrotada de um processo e despedaçava oponentes nas audiências. Nos reunimos em seu consultório, um espaço refinado no Itaim Bibi, repleto de troféus e diplomas expostos. Relatei o ocorrido por completo. O testamento duvidoso, a remoção forçada do imóvel, os desrespeitos sofridos. Apresentei os papéis que Carlos me entregara, incluindo o esquema da holding montada por Antônio. A doutora Fernanda absorveu tudo sem interromper. 26:15. Ao concluir, ela exibiu um sorriso que me deu calafrios. Garantiu que seria um deleite auxiliá-la. As semanas vindouras envolveram uma preparação discreta. A doutora Fernanda formou um grupo de detetives privados para dissecar cada detalhe da rotina de Regina e Eduardo. 26:40. Instalei-me em um flat modesto em Pinheiros, distante de olhares conhecidos. Os achados da apuração foram chegando, e cada informe superava o anterior em gravidade. O documento que Regina exibira era uma falsificação evidente. Os investigadores revelaram que o causídico contratado por ela, aquele sujeito de paletó que surgiu em minha residência, era na verdade irmão político de Eduardo, um profissional com prontuário questionável na OAB, já sob escrutínio por irregularidades em heranças passadas. 27:13. Mas isso mal raspava a superfície. Eduardo, o companheiro ideal de Regina, escondia uma existência paralela que escapava até a ela. Devia somas a agiotas, emitia títulos sem provisão por toda a urbe e participava de um ardil de comercialização de propriedades fantasmas. Tratava-se de um estelionatário consumado, com Regina como sua principal dupíssima. 27:36. As firmas que ele alegava gerir eram ilusórias. O veículo estrangeiro que pilotava pertencia a um testa de ferro. O imóvel de alto padrão, onde residiam antes de Regina tomar a moradia paterna, estava penhorado até o limite. Eduardo não se unira a Regina por afeto. Casara-se pelo atalho à riqueza de Antônio, e após varrer a esposa do pai para fora do jogo, planejava devorar Regina também. 28:06. A doutora Fernanda me exibiu os papéis com um fulgor no olhar. Temos munição farta para arrasá-los em juízo. Mas diga-me, senhora Marlene, a senhora prefere uma vitória veloz ou deseja que eles carreguem o fardo de cada deslize? Refleti brevemente. Quero que eles percebam precisamente o que desperdiçaram e que todos saibam das atrocidades que arquitetaram. 28:31. Fernanda esboçou um sorriso. Pois realizaremos isso com maestria. O esquema constava de múltiplas fases. A inicial visava assegurar a recuperação judicial de todos os ativos subtraídos via testamento falso. A posterior expunha a Eduardo, permitindo que os efeitos de suas transgressões o atingissem. 28:56. A derradeira envolvia um embate direto com Regina, revelando a ela que eu de fato me tornei essa pessoa. No entanto, antes de mergulhar nessa jornada, era essencial que eu me reinventasse por completo. Por cerca de um mês, dediquei esforços intensos ao meu bem-estar, algo inédito na minha vida. Chamei uma estilista particular, que reformulou todo o meu armário. Visitei clínicas de estética, centros de relaxamento e especialistas em pele, não com o objetivo de rejuvenescê-la ou embelezá-la, mas para ganhar confiança, para encarar o reflexo e enxergar uma senhora digna de admiração. Iniciei estudos sobre as empresas deixadas por Antônio. 29:30.
Pesquisei temas como finanças, administração de companhias e o setor de imóveis. Carlos me auxiliou a decifrar todos os detalhes da conglomerada, os aportes financeiros e as vias de receita. Percebi que possuía aptidão para cálculos, que as escolhas feitas por Antônio havia décadas ressoavam de modo instintivo em mim. 29:53. Passei a participar de forma direta na administração dos bens, implementando ajustes modestos que geraram ganhos notáveis. Nesse ínterim, a doutora Fernanda pavimentava o caminho jurídico. Ela protocolou uma demanda questionando o testamento adulterado. Exibiu evidências da manipulação, depoimentos de peritos em análise de escrita, que atestavam a assinatura falsificada de Antônio, além de papéis que revelavam os laços entre o jurista de Regina e Eduardo. 30:21. A questão atraiu o interesse da imprensa. Um telejornal investigativo passou a indagar sobre Eduardo, rastreando as informações coletadas pelos nossos detetives. As pessoas lesadas pelos seus esquemas imobiliários emergiram, narrando suas experiências diante das lentes. Regina, instalada na residência de Moema, com pose de soberana vitoriosa, subitamente se deparou com uma enxurrada de complicações. 30:48. Repórteres a contatavam solicitando declarações. Os moradores da vizinhança a fitavam com desconfiança. As conhecidas do clube de tênis deixaram de atendê-la. Ela ignorava que eu orquestrava o furacão. Não imaginava que a tormenta iminente carregava o meu nome. 31:08. 2 meses após minha visita ao banco, o foro agendou a inicial sessão sobre o testamento. A doutora Fernanda recomendou que eu evitasse a presença física. Não, por enquanto. Valia mais manter Regina e Eduardo na ilusão de que eu havia se rendido, que evaporara para sempre. Eles surgiram na corte plenos de otimismo. Eduardo trajava um traje recém-adquirido. Regina, um vestido de luxo. Os dois exibindo expressões presunçosas que eu reconhecia perfeitamente. 31:39. Contudo, as caretas de superioridade desbotaram em instantes quando o magistrado iniciou a leitura das provas submetidas pela nossa assessoria. A adulteração do testamento era evidente, executada de modo grosseiro, o que deixou o juiz manifestamente exasperado. Ele revogou de imediato todos os impactos do papel falsificado e iniciou uma apuração penal contra o causídico responsável pela tramóia. Regina abandonou o prédio com o semblante lívido. 32:05. Eduardo fervia de cólera, vociferando contra o defensor deles no saguão. Eles ainda desconheciam o ápice do revés. Uma semana após a sessão, as autoridades policiais adentraram a morada em Moema. Eduardo acabou detido por fraude, ocultação de capitais e fabricação de papéis oficiais. As indivíduos prejudicadas pelos seus ardis imobiliários haviam por fim compilado indícios robustos para essa ordem de captura. 32:29. Acompanhei pela tela enquanto o conduziam com as mãos presas, o rosto oculto por um dossiê, envolto em uma multidão de jornalistas berrando indagações. Não experimentei júbilo, apenas um vácuo peculiar, como se presenciasse um episódio distante demais. Regina surgiu nas telas, em prantos, alegando inocência total, que fora ludibriada pelo consorte. Pode ser que fosse sincero. 32:56. Pode ser que ela de verdade desconhecesse as falcatruas dele, mas isso não alterava o agravo que ela me infligira. Veio o momento do embate derradeiro. Optei por um sábado vespertino para retornar à residência em Moema, o lar onde resido por mais de 2 décadas, onde forjei lembranças ao lado de Antônio, onde sofri a desonra e a expulsão pela minha própria nora. Cheguei em um veículo escuro com chofer. 33:20. Eu usava um conjunto cinza escuro, intocável, calçados de salto discreto, porém refinados,
fios capilares em ordem, cosméticos leves. Já não evocava a Marlene que partira daquela casa com bagagens mínimas de vestes e o rosto úmido de pranto. O portão permanecia escancarado. O jardim, que eu zelava com esmero, exibia negligência. 33:44. Folhas murchas amontoavam-se nos ângulos. As roseiras clamavam por corte. A grama apresenta-se irregular. Acionei o interfone. Aguardei. A entrada se escancarou. Regina surgiu e, por um instante, não me identificou. Ela também havia mudado, só que para pior. Círculos escuros sob os olhos, madeixas desgrenhadas, pupilas avermelhadas de noites insones. 34:12. Ao captar finalmente quem era eu, sua fisionomia evoluiu da perplexidade ao espanto. E, em seguida, a fúria. O que faz aqui? Vim reclamar o que me pertence. Retruquei com serenidade. Você não possui direito a nada. Tudo isto é de minha posse. O testamento do meu pai? O testamento do seu pai foi anulado por falsidade. Eu a cortei. Você está ciente. 34:34. Todos estão a par. Regina recuou um passo. Ela não se encontrava. Tinha a esperança de que eu entendesse tudo. Não contava com meu retorno. Entrei na residência sem solicitar autorização. Examinei o ambiente. Bastante havia se alterado. Móveis familiares sumiram. Vendidos com certeza. As paredes exibiam vestígios onde retratos penduravam antes. O espaço parecia reduzido, mais melancólico. 35:03. Regina veio atrás de mim até a sala de estar, braços entrelaçados, esforçando-se para aparentar proteção, mas transmitindo apenas desespero. Veja, Marlene, iniciou ela, a entonação agora alterada, bem menos hostil, quase implorando. Eu percebo que as situações se tornaram confusas, mas é essencial que você compreenda. O Eduardo me enganou. Eu desconhecia isso. 35:30. Desconhecia o quê, Regina? Que estava defraudando a esposa viúva de seu pai. Que me expulsava de casa após 35 anos de união matrimonial. Que me rotulava de aproveitadora enquanto você arquitetava uma armadilha. Eu não arquitetei nada. Culpa do Eduardo. Você rubricou os documentos. Você fitou meus olhos e afirmou que eu não pertencia à família. Você me rebaixou em meu próprio lar. Não transfira toda a responsabilidade para o Eduardo. 35:55. Regina, você optou por seus caminhos. Ela ficou muda, sem réplica. Permanecia calada, com os olhos se inundando de pranto que eu já não me dispunha a acreditar. Sentei-me no sofá, aquele mesmo onde Antônio e eu víamos programas noturnos lado a lado. 36:17. Encarei Regina erguida no centro da sala, parecendo bem mais diminuta do que na memória. Sabe o que há de mais paradoxal nisso? Declarei. Seu pai tinha noção. Ele previa que você me faria isso. Como assim? Deixou-me uma missiva e uma riqueza que você ignora a existência. Uma fortuna bem superior a tudo nesta casa. Gesticulei ao redor da sala. Regina dilatou os olhos. 36:46. Sobre o que discorre? Seu pai revelava-se infinitamente mais astuto do que imaginávamos. Enquanto você e Eduardo tramavam a partilha dos resquícios, ele assegurara minha salvaguarda. Tudo registrado em meu nome. Juridicamente inabalável. Você forja isso. Retirei do bolso uma duplicata do saldo bancário e do inventário de bens da holding. Atirei os documentos sobre a mesinha. Examine. 37:10. Regina apanhou os papéis com mãos vacilantes. Percebi o instante preciso em que notou os valores. O sangue fugiu de seu semblante. As pernas fraquejaram. Isso é impossível. É real. E o pior, para você, essa herança seria repartida. Seu pai confidenciou uma vez que, ao partir, destinaria metade a mim e metade a você. Contudo, revogou a decisão. Por qual motivo? Regina calou-se. 37:43. Demasiado absorta, digerindo a enormidade da perda, porque ele enxergou sua essência verdadeira.
prossegui. Observou como me tratava. Flagrou Eduardo avaliando os pertences. Esforçou-se para crer em sua transformação, mas no íntimo preconizava e me resguardou. Lágrimas rolavam pelo rosto de Regina. 3809. Lágrimas por qual razão agora? Remorso, cobiça malograda. Eu já não distinguia. Marlene, murmurou ela, voz entrecortada. Eu errei feio, em tantos aspectos, mas precisa captar. Cresci sem a mãe, e com sua chegada, senti que perdi o pai também. Você jamais me perdeu, Regina. Nunca busquei usurpar sua mãe. Apenas ansiava integrar a família. Mas você obstruiu. 3840. Reconheço, admito agora. É irremediável. Ergui-me do sofá. Dirigi-me à estante dos retratos familiares. A maioria fora eliminada, mas uma persistia. Antônio e eu, no casamento, moços, otimistas, perdidamente enamorados. Apanhei a imagem e a guardei na bolsa. 3906. Essa levo comigo. Regina não opôs resistência. Relativamente ao mais, anunciei. Meus juristas farão o contato. A moradia retorna a mim, pois o testamento foi anulado. Contudo, não a ejetarei como fez comigo. Disporá de 30 dias para arranjar nova morada. Supera o prazo que me concedeu. 3931. E os recursos? Os que Eduardo dissipou, caberá a mim ressarcir. As transgressões de Eduardo concernem a ele e a lei. Mas se você conspirou deliberadamente na falsificação do testamento, pode enfrentar sanções penais. Minha procuradora avaliará se convém acusá-la judicialmente ou não. Regina afundou no sofá, face sepultada nas palmas. Perdi o total, balbuciou ela. 3955. Esposo, prestígio, legado. Contemplei-a demoradamente. Um fragmento de mim, o que dedicou 35 anos a tentar maternidade por essa mulher, senti um leve aperto de piedade. Mas o outro, o que sofreu vexame e desalojamento, manteve-se resoluto. Não perdeu um legado, Regina. 4018. Desperdiçou uma família, e isso foi opção sua. Parti da casa sem virar o rosto. Os meses vindouros dedicaram-se à restauração, não só financeira, mas afetiva. Recuperei a residência em Moema, mas optei por não residir ali. Abundavam recordações, positivas e nefastas. Assim, contratei uma firma para renová-la por completo, e após, a alienar. 4044. Os proventos destinou-se a uma fundação por mim, instituída em nome de Fundação Antônio, criada para auxiliar viúvas em condições precárias. Adquiri um imóvel moderno nos jardins, compacto, porém ideal para quem vive sozinho. Personalizei a decoração conforme meu gosto, com tons que me agradavam, peças selecionadas por mim, sem precisar pedir aprovação a ninguém. 4106. Tratava-se de uma sensação de liberdade que eu não imaginava sentir. A doutora Fernanda passou a ser muito mais do que apenas minha advogada. Virou uma confidente. Marcávamos encontros para um almoço toda quarta-feira, batendo papo sobre assuntos variados, sem pressa nem filtro. Foi ela quem me integrou a um grupo de mulheres executivas, que me receberam de braços abertos, sem julgamentos ou indagações sobre minha história anterior. 4130. Comecei a participar de forma mais intensa das atividades da holding. Percebi que possuía um talento natural para detectar investimentos promissores. Os assessores financeiros, contratados por Antônio, passaram a me respeitar de verdade, não só pelo fato de eu ser a proprietária, mas porque minhas ideias se revelavam acertadas com frequência. Aos 59 anos, eu finalmente moldava uma personalidade independente. 4156. Não me definia mais como a companheira de Antônio, nem como a madrasta indesejada de Regina. Eu era Marlene, unicamente Marlene, e isso bastava. Contudo, nem todos os dias foram tranquilos. Houve noites em que despertei aos prantos, ansiando por Antônio com uma dor que parecia corpórea. Teve épocas em que o isolamento pesava tanto que eu lutava para levantar da cama.
42:23. Surgiram instantes de dúvida sobre se a retaliação havia compensado, se não seria preferível ter sumido para sempre. Nesses períodos, eu revisava a mensagem deixada por Antônio, recordava suas expressões. Forge uma existência à altura do que você merece. Eu persistia nessa empreitada. Pouco a pouco, eu insistia. 6 meses após o embate com Regina, atendeu uma chamada surpreendente, vindo do hospital. 42:49. Regina fora admitida depois de uma tentativa de se matar. Fiquei atordoada. Mesmo com todos os agravos que ela cometera, com todo o sofrimento que me infligira, eu não desejava aquilo. Jamais desejara. Dirigi-me ao hospital. Localizei Regina em uma enfermaria modesta, com o rosto pálido, os braços envoltos em bandagens, o olhar perdido. Ela se via completamente só. Eduardo cumpria pena na prisão. 43:14. Os conhecidos haviam se afastado. A mãe dela falecera na infância. Sobrava unicamente eu. Adentrei o quarto sem uma frase pronta. Ocupou a poltrona próxima à cama. Permanecemos caladas por um bom tempo. Por qual motivo você apareceu? Regina indagou por fim. A voz saía como um sussurro rouco. Por que o seu pai desejaria que eu estivesse aqui? Ela desviou o olhar, com lágrimas correndo mudas. Eu arruinei cada aspecto. Ela murmurou. 43:46. Minha existência, meus laços, você. E nem entendo o porquê. Eu nutria uma fúria imensa, uma fúria avassaladora. Fúria de quê? De tudo quanto é coisa. Da minha mãe por partir cedo, do meu pai por continuar vivendo, de você por preencher o espaço dela. Eu jamais busquei invadir o lugar dela, Regina. Eu apenas ansiava. Eu percebo isso agora. 44:13. Você desejava apenas integrar-se à família, e eu nunca permiti. Ela fitou-me, com os olhos inchados e fatigados. Você me perdoa? Aquela era a questão que eu aguardava há 35 anos. E agora que ecoava enfim, eu hesitava em formular uma réplica. Silenciei-me, refleti sobre as ofensas, as exclusões, as madrugadas em que solucei oculta para que Antônio não percebesse. 44:43. Considerei como ela me bania do lar que era meu, como me rotulava de aproveitadora, como tramava para me aniquilar. Mas evoquei também a criança de 6 anos órfã de mãe, a jovem que repudiava minhas refeições por receio de desonrar a lembrança materna, a adulta ludibriada por um impostor que fingia amá-la. Não se tratava de algo elementar. Absolutamente nada era descomplicado. 45:09. Perdoar demanda um caminho gradual. Respondi por último. Não surge do nada. Mas eu não guardo ódio de você, Regina. Jamais guardei. Ela desabou em prantos. Apertei sua mão. Permanecemos assim durante horas. Trocamos palavras sobre temas inéditos entre nós. A respeito da mãe dela, de Antônio, dos anos de mudez e rancor. Não desfizemos todos os nós naquela visita, mas iniciamos um diálogo. 45:37. A melhora de Regina avançou devagar. Ela permaneceu semanas em atendimento psiquiátrico, seguidas de meses em sessões terapêuticas. Eu a procurava com assiduidade, inicialmente por dever, em seguida por um cuidado que soava autêntico. Ela se apresentava alterada, mais serena, mais introspectiva. Os traços de arrogância sumiram por completo. 46:00. Em seu lugar, emergia uma vulnerabilidade inédita. Ao receber alta, ela não dispunha de um destino. O lar compartilhado com Eduardo fora alienado para saldar débitos. Os raros contatos remanescentes evitavam o envolvimento. Eu bem poderia tê-la deixado à própria sorte. Seria legítimo, dadas as ações dela. 46:24. Mas Antônio agira de outro modo. E eu me comprometera a edificar a trajetória que ele sonhava para mim, sem me rebaixar ao que Regina tentara me converter. Aluguei um espaço modesto para ela, em um bairro simples. Quitou 6 meses de aluguel por adelantado.
Não se tratava de doação, esclareci. Consistia em um adiantamento que ela restituiria ao se estabilizar. 46-48. Ela concordou sem qualquer objeção. Pela primeira vez em toda a existência dela, Regina aparentava estar sinceramente agradecida. Os meses foram se sucedendo. Regina arrumou um trabalho em uma boutique de vestuário, uma opção que jamais teria passado pela cabeça dela outrora. Iniciou o pagamento do empréstimo em prestações modestas, insistindo em transferir o valor mensalmente, apesar de eu afirmar que não era necessário. 47-12. Além disso, ela iniciou o tratamento psicológico, lidando com os rancores acumulados, a fúria contida e o pavor de ser abandonada, revelando aspectos de sua personalidade que sempre evitara confrontar. Gradualmente, o vínculo entre nós se transformou. Não nos tornamos mãe e filha. Isso nunca ocorreria. Mas passamos a nos aproximar de uma amizade genuína. 47-36. Duas mulheres que haviam atravessado um conflito devastador e saído vivas, feridas, porém completas. 1 ano após aquela ida ao banco com um cartão gasto no bolso, Regina me chamou para um jantar em seu apartamento. Era inédito. O espaço era modesto, bem distante do luxo que outrora desfrutava, mas mantido impecável, organizado, adornado com folhagens e travesseiros vibrantes que ela própria adquirira. Ela preparou a refeição. 48-02. Nada sofisticado, só arroz, feijão, frango assado e uma salada fresca, mas representava a primeira ocasião em que ela cozinhava para mim. Degustamos em quietude por uns instantes. Em seguida, ela inspirou profundamente. "Quero lhe pedir perdão", afirmou. "De coração. Não por dever ou desespero, mas porque agora compreendo o quanto a feri." 48-28. Seus olhos me fitaram de modo distinto, mais serenos, mais autênticos. "Você investiu 35 anos de sua existência cuidando de mim e de meu pai, e eu a tratei como adversária. Permiti que Eduardo a rotulasse de ajudante engrandecida em minha presença sem proferir palavra. Até sorri quando a expulsaram de sua própria morada. A voz dela tremia." 48-53. "Fui uma criatura horrenda, e mesmo assim, você me visitou no hospital. Mesmo assim, me socorreu quando eu estava só." "Por qual motivo?" Refleti na indagação antes de contestar. "Porque seu pai me mostrou que não se escolhe ser amado, mas sim como amar. E eu optei por amá-la, inclusive quando você me impedia." Lágrimas sulcaram o rosto dela. 49-18. "Eu não mereço tal gesto. Quiçá não. Porém, não se trata de merecimento, e sim de quem eu aspiro ser." Ela se ergueu, aproximou-se e me envolveu em um abraço. Foi o primeiro abraço sincero que recebi dela em 35 anos. Permanecemos assim por um bom tempo. 3 anos transcorreram desde aquele episódio no banco. 49-43. Agora, estou acomodada na varanda de meu apartamento nos Jardins, observando o fluxo da urbe abaixo. Aos 61 anos, os fios capilares estão mais prateados, as linhas de expressão mais acentuadas, mas sinto-me mais plena do que em qualquer momento. A holding fundada por Antônio prosperou, com o suporte de assessores qualificados e minhas escolhas pessoais. O espólio quase duplicou. 50-06. Contudo, aprendi que o capital é meramente um instrumento. O essencial é o emprego que lhe damos. A fundação, em homenagem a Antônio, já auxiliou mais de 200 mulheres a reconstruírem suas trajetórias. Viúvas abandonadas sem recursos, tal como eu quase estive. Mulheres que acreditavam não possuir alternativas. 50-29. Cada narrativa de resiliência que me alcança faz-me crer que Antônio se orgulharia. Regina atua atualmente como supervisora em uma loja de variedades. Não é o glamour que sonhava, mas uma existência íntegra, erguida pelo labor próprio. Quitou o empréstimo no ano anterior e insistiu em entregar o cheque final em mãos.
Nos vemos com frequência agora. Compartilhamos almoços aos domingos. 50, 56. Discutimos sobre o emprego, sobre a existência, sobre Antônio. Ela prossegue na terapia, combatendo seus fantasmas internos, mas avança a cada dia. Não somos mãe e filha, e talvez jamais o sejamos, mas formamos uma família peculiar, erguida das cinzas de tanta adversidade. Mas família, apesar de tudo. 51/19. Eduardo pegou 8 anos de cadeia. Sai em 4 por bom comportamento. Regina não o menciona mais. Afirma que esse período de sua vida está concluído. Em noites de maior tranquilidade, resgato a missiva de Antônio e a releio. As frases ainda provocam pranto, mas agora de outra natureza, não mais de sofrimento. São de nostalgia, é fato, mas também de apreço. 51/44. Ele me entendia mais do que eu própria. Previra que eu perdoaria quando não convinha. Previra que eu insistiria em consertar o irremediável e me resguardou de mim mesma, deixando essa malha protetora que só viria à tona na hora exata. Edifiquei o meu império, Antônio. Murmuro por vezes, contemplando a imagem dele sobre a cômoda do quarto. 52/08. Como você desejava. E é fato. Não se trata de um império de riquezas ou influência, mas de serenidade, de sentido, de oportunidades renovadas, concedidas e acolhidas. Na semana finda, uma repórter me abordou para uma reportagem sobre minha jornada, a da viúva desalojada que desentendeu um tesouro oculto, sobre retaliação, harmonia, a fundação. 52/34. Declinei. Minha história. Não se trata de diversão. É algo pessoal, meu e de quem viveu isso comigo. Mas, se eu tivesse a chance de mandar um recado para alguma mulher lidando com o que eu enfrentei, seria este. A existência costuma nos pegar de surpresa de um jeito imprevisível. Na hora mais difícil, quando tudo parece sem escapatória, de repente surge uma saída que já estava bem na frente, só aguardando para ser descoberta. 53/02. Antônio entregou aquele cartão para mim faz mais de 20 anos e falou: guarde para o dia que for necessário. Eu o conservei, e na hora H, ele se mostrou presente. Não teve nada de truque ou acaso, era afeto puro, o carinho de alguém que me entendia por inteiro, que enxergava o amanhã com uma visão que me faltava e que se esforçou ao máximo para me amparar, inclusive após sua partida. Levanto-me da poltrona na varanda. 53/32. O entardecer cobre São Paulo, tingindo o horizonte de tons alaranjados e rosados. Daqui a pouco, Regina aparece para o jantar. Prepararei o seu prato predileto, esse frango com molho que ela detestava na infância, mas que hoje ela ama. Os dias seguem em frente e, depois de tanto tempo, pela primeira vez, sinto empolgação pelo que o destino reserva. 53/56. Se essa narrativa te tocou, aperta o botão de inscrição e compartilha nos comentários aquela que te chocou mais. Ei, e lembre-se de virar membro para conferir os conteúdos especiais que eu não libero por aqui. Te vejo em breve. M.